Abra a sua Bíblia no livro de Êxodo. Livro de Êxodo. Quantos estão felizes em estar na casa do Senhor, irmãos? Amém. Está começando a melhorar. No final acho que fica bom. Irmãos, você não sabe o privilégio que nós temos de, em uma noite onde está tendo tantas coisas ruins, a gente está aqui nessa noite buscando ao Senhor. Talvez você já se viu lá, já esteve lá, como um dia eu estive lá. E está hoje na presença do Senhor. Não tem coisa melhor, irmãos. Porque a gente buscava um preenchimento no mundo, mas o mundo não pode preencher o nosso coração. E é tão maravilhosa a obra do Senhor que Ele faz dentro do nosso coração. A primeira coisa que Deus dá é paz. Deus estabelece a paz. Deus dá salvação, estabelece paz. Deus dá uma missão para a pessoa. E a pessoa começa a viver agora ali, não segundo mais suas vontades, mas segundo o propósito de Deus. Então, é maravilhoso demais servir esse Deus. Um Deus que nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Um Deus que nos escolheu ainda quando nós estávamos lá em pecado. Um Deus que não foi a gente que escolheu Ele. Foi Ele que nos escolheu. E nos nomeou, ou seja, mudou nossa identidade. Mudou a nossa vida para melhor. E nos deu uma missão para a gente viver. E essa missão, através dela, a gente alcança também outras vidas. Então, nós somos chamados, irmãos, por Deus. O tema não está ainda. Erro técnico. A gente foi chamado por Deus, irmãos, para construir algo para Ele. Nós somos chamados por Deus para construir algo. Já está o tema aí? Já. Nós somos chamados por Deus para construir algo para Ele, irmãos. E isso é um privilégio. Porque quando nós vamos construir algo para Deus, Deus não me anula. A ponto de eu não sonhar os meus sonhos. Mas Deus faz uma união perfeita entre os meus sonhos e os sonhos que Ele tem para a minha vida. Isso é maravilhoso, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando eu estou dentro desse versículo, até o que dá errado, Deus faz com que coopere para que aconteça aquilo que Ele deseja. Até o que deu errado na nossa vida, irmão. Até o que a gente sofreu, até o que a gente passou. Quando nós entramos no propósito, Deus usa isso para que faça parte agora, não somente da minha vida, mas daquilo que Ele tem para fazer através da minha vida. E às vezes a gente fica, meu Deus, por que eu passei por isso? Por que eu passei por aquilo? Irmãos, a Bíblia está dizendo que se eu estou na mão de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. São todas as coisas. Não é somente aquilo que deu certo não, irmãos. Até aquilo que não deu certo cooperam para o bem daquilo que eu fui chamado para fazer com Deus. Às vezes a gente escuta que nos lugares que a gente foi mais ferido, mais seremos usados. Porque vai gerar uma cicatriz tal, irmão, em você, que você, ao abrir a boca, você vai curar uma pessoa. Os lugares que você foi mais ferido, irmão, os lugares que você foi mais frustrado, vai ser o lugar que Deus ainda vai mais te usar, vai ser nessa área, irmão. Agora, Deus não vai te usar doente, Deus vai te curar. Quando você chega no céu, você não vai ver um Jesus sangrando, você já vai ver um Jesus ressurreto, mas que tem cicatrizes. O próprio Jesus foi ao céu com marcas. E porque nós, como meros seres humanos, a Bíblia diz que Ele fizeste-nos por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra nos coroaste. Porque nós, sendo falhos, pecadores, não teríamos marcas aqui na terra. Mas as suas marcas, jovem, que está aqui nessa noite, ou adulto, elas não sinalizarão o que você aprendeu, mas o que você venceu.
Tem muita gente que sabe tudo, irmãos, mas não venceu nada. É igual, o exemplo, um cara lá eu sempre falo dos cursos daqui da igreja, que quem dá os cursos aqui da igreja, tem autoridade para dar. É alguém, o que dá casamento, tem um casamento, ó. Na internet não, você contrata o cara lá que não sabe nem ser casado, seu casamento está bem. Você assiste ao palestra do cara te ensinando a ser casado. E às vezes o cara nem casado é, só porque é coach você... Não, aqui é inteligente, só porque a palestra foi R$1.000. E a unção que você honra, você recebe, irmão. Se você honra uma unção de um cara desse, você recebe da unção dele. Fala assim comigo, vamos dar valor às coisas da casa de Deus. Tem muita gente hoje que está precisando ouvir uma palavra que você vai ouvir. E não vai escutar, não vai poder escutar, não vai ter tempo de escutar. E a gente está aqui para escutar a palavra de Deus. Amém? Então nós somos chamados, irmãos, para construir algo para Deus. E eu queria já ler a palavra de Deus com você. Aí no livro de Êxodo, capítulo 25, verso 1. E o Senhor falou a Moisés dizendo: diz aos filhos de Israel para que me tragam uma oferta de todo homem que a dê voluntariamente com seu coração, tomareis a minha oferta. E esta oferta que receberei deles: ouro e prata e bronze, e azul e púrpura e escarlate, e linho fino, e pelo de cabra, e peles de carneiro tingidas de vermelho, e peles de texucos, e madeira de acácia, óleo para a luz, especiarias para o óleo da unção, e para um incenso aromático, e pedras de ônix e pedras de engastes, para colocar no éfode e no peitoral. E me faça um santuário, para que eu habite entre eles, conforme tudo o que eu te mostrar, segundo o modelo do tabernáculo, e o modelo de todos os teus instrumentos, assim fareis. Então, Deus está falando aqui para Moisés, dizer aos filhos de Israel, eu acho incrível isso, gente. Deus está convidando o povo de Israel a participar daquilo que ele queria fazer. Alguma das minhas orações foi assim: Deus, não me deixa fora daquilo que o Senhor está fazendo. É muito bom, irmãos, falar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, mas é bom ser um instrumento de cura, ser um instrumento de libertação, ser um instrumento de salvação nas mãos do Senhor. Só que isso vai requerer de nós o quê? Sacrifício. O Senhor chama Moisés aqui e fala: Moisés, diz ao povo de Israel, para que me traga uma oferta, mas é uma oferta que não é pesada, é uma oferta voluntariamente, aquele cujo coração verdadeiramente vai dar para mim. E aí Deus começa a trazer agora os padrões de oferta. Então um dá ouro, um dá prata, o outro dá tanto outros tipos de situações lá que a Bíblia está relatando. Porque a gente não pode dar, irmãos, aquilo que a gente não tem. Então Deus, ele conhece a nossa estrutura, ele conhece a nossa vida. Ele sabe que talvez você não vai ser um grande pregador, mas você pode ser uma boa filha. Ele sabe que talvez você não pode ser um grande empresário, mas você pode ser um evangelista na escola. Porque nós só conseguimos dar aquilo que verdadeiramente nós temos, irmãos. E Deus está falando: olha, diz aos filhos de Israel. Ou seja, Deus está convocando o povo dele a participar daquilo que ele está fazendo na terra. E às vezes nós estamos preocupados demais com a nossa faculdade somente, nós estamos preocupados demais somente com o nosso salário aumentar, e a gente acaba esquecendo das coisas que são eternas, a gente acaba esquecendo daquilo que é primordial na nossa vida, que é viver a eternidade, e a viver a eternidade não vai adular a sua naturalidade. Viver a eternidade não é você, irmão,
deixar de jogar bola, deixar de ir para a faculdade, deixar de trabalhar e ficar trancado no quarto. Não, irmãos. Eu posso ser um homem, um grande homem de Deus, somente sendo um empresário, somente sendo uma boa filha, somente sendo, sei lá, um jogador de futebol, um advogado. Mas acontece que nós entramos muitas vezes dentro de uma religiosidade, queremos colocar um Deus multiforme dentro de uma caixinha. Então Deus está convidando o povo dele ali a trabalhar, a cooperar com aquilo que ele está fazendo, irmãos. Deus está chamando você, jovem, que está aqui nessa noite, a entrar naquilo que ele está fazendo nesse tempo na terra. Você vai andar lado a lado com o noivo. Ele vai pegar nas suas mãos e ele vai te levar a cavalgar lugares. Esses lugares vão trazer paz, vão trazer alegria. Você vai ver os seus frutos. Então nesse momento aqui, Deus chama Moisés. Só que o lugar que aqueles homens estavam construindo não era um lugar para eles, era um lugar para Deus. A palavra de Deus diz aqui, irmãos, no versículo 8: e me façam um santuário, para que eu habite entre eles. Se puder abaixar um pouquinho aqui o fundo musical, agradeço. O lugar que Deus estava chamando o povo de Israel para fazer era um lugar para ele. Gente, abaixa um pouquinho o fundo musical. Alguém vai lá, gente, por favor. Já foi. Ele falou aqui: me faça um santuário para que eu habite entre eles, conforme o que eu te mostrar, segundo o modelo do tabernáculo e o modelo de todos os seus instrumentos, assim o fareis. A gente tem falado aqui, irmãos, que o que dá certo é aquilo que Deus te chama para fazer, irmãos. Você não pode ser levado de um lado para o outro como uma folha seca, irmãos. Deus te falou: olha, é para você vender. Eu vou vir para lá de cá porque ela está muito complicada. Deus te falou para você vender limão. Aí você encontra um irmão na esquina, o irmão fala: olha, o que está dando dinheiro é melão. Aí você troca por melão. Na outra esquina você encontra um outro cara que está vendendo celular. O que está dando dinheiro é celular. E você troca o melão por celular. É uma pessoa que é inconstante. E a Bíblia diz que o homem de ânimo dobro, ele não recebe coisa nenhuma do Senhor. Porque nós precisamos ouvir aquilo que Deus tem para a gente fazer. Assim como Deus falou aos ouvidos de Israel: tragam os homens, levante uma oferta. Aleluia, dá uma glória a Deus, gente. Aleluia, meu Deus. Superei, irmãos. Aleluia, obrigado, gente. Meu Deus. Mas glória a Deus, acontece, erro técnico. Você tem que baixar mais um pouquinho, gente. João, pede lá para mim, por favor. Abaixar mais um pouquinho. Então, uma das coisas que nós aprendemos dentro desse texto aqui, irmãos, é que Deus não faz nada sem sacrifício. Deus, ele não faz nada sem sacrifício. E o lugar do nosso sacrifício é o lugar onde Deus vai se manifestar, irmãos. Às vezes você está fazendo algo que tem sacrificado muito a sua vida, mas é nesse lugar que Deus vai se manifestar de forma poderosa na sua vida. Então Deus pede para o povo levar uma oferta para lá, no lugar do sacrifício, porque a oferta custa. Custou dinheiro, custou ouro, custou prata, custou tantas outras coisas. Mas foi no lugar daquela renúncia que Deus se manifestou na vida daqueles homens. Mas Deus estava querendo, através da vida deles, criar e construir algo aqui na terra, que iria apontar para a eternidade. Aqui está falando da oferta para o tabernáculo. Agora vamos seguir aqui o texto, no versículo 10: e farão a arca de madeira de açúcar, 2 côvados e meio será o seu comprimento,
e um côvado e meio a sua largura, e um côvado e meio a sua altura, e a revestirá de ouro puro por dentro e por fora, e revestirá e fará sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirá 4 argolas de ouro para ela, e as colocará nos seus 4 cantos. Em um de seus lados ficarão 2 argolas, e no outro lado 2 argolas. E farão varas de madeira de acácia, e as revestirá de ouro, e colocará as varas nas argolas, nos lados da arca, para que a arca seja carregada com elas. As varas estarão nas argolas da arca, não serão tiradas dela, e colocarás na arca o testemunho que eu te darei. E farás um propiciatório de ouro puro, 2 côvados será o seu comprimento, e um côvado e meio a sua largura. E farão 2 querubins de ouro, de obra batida, os farás nas 2 extremidades do propiciatório. E farás um querubim em uma extremidade, e o outro querubim em outra extremidade. Do propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades. Os querubins estenderão suas asas ao alto, cobrirão o propiciatório com suas asas, e as suas faces olharão uma para a outra. Para o propiciatório estarão voltadas as faces dos querubins. E colocarás o propiciatório sobre a arca, e dentro da arca colocará o testemunho que eu te darei. E ali me encontrarei contigo, e farei contigo de sobre o propiciatório, de entre os 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, todas as coisas eu te darei em mandamento aos filhos de Israel. Então, nesse primeiro momento aqui, Deus pede para que o povo traga uma oferta para o tabernáculo, para a construção do tabernáculo. E aqui Deus já está dando instrução para o povo fazer a arca do testemunho. O que é a arca do testemunho? É aquela arca que o povo de Israel carregava antigamente, né? Que representava a presença de Deus, a arca. Então você vê que Deus, ele começa a passar detalhes, porque a gente não pode estar fazendo as coisas para Deus, ou aquilo que nós somos chamados para fazer para Deus, de qualquer forma, irmãos. Então, Deus é Deus detalhista, Ele deu todos os detalhes, tamanho, o que é que teria que ser coberto, era com ouro, as argolas, os varais que teriam que carregar a arca. Então era algo que precisava ser feito com zelo, irmãos. E Deus chamou um povo que é muitas vezes pecador, falho, um povo que talvez fazia tantas coisas que desagradavam ao Senhor, e chamou eles para construir algo tão precioso e queria apontar para o futuro. Então nós não podemos construir algo para Deus de qualquer forma, irmãos. Entenda que você que está aqui nessa noite, você foi chamado para construir. Mas não é uma construção que é para você, é uma construção que é para Deus. E a primeira coisa que nós aprendemos é que Deus não faz nada sem sacrifício. Servir a Deus, irmãos, vai exigir de você. Ser santo vai exigir de você. Vir para o culto vai exigir de você. Você deixou alguma coisa para estar aqui nessa noite. Deixou de assistir um filme, deixou de comer um hambúrguer, deixou de estar descansando, para quê? Para estar aqui nessa noite recebendo uma palavra de Deus. Então, para a gente estar fazendo aquilo que é de Deus, vai exigir de nós, irmãos, sacrifício. E uma das coisas que nós aprendemos aqui com esse texto, é que nós não fomos chamados para construir algo para nós mesmos. Porque se a intenção do nosso coração, irmão, naquilo que nós estamos fazendo para o Senhor, for nós mesmos, o fim não vai glorificar a Deus. A gente olha lá para Gênesis, depois do dilúvio, o povo se espalha pela terra, e a primeira coisa uma das coisas que eles fazem é o quê? Construir a Torre de Babel. E eles falam, vamos fazer uma torre para nós, para que nosso nome se levante, para que a gente não seja mais, tudo em prol deles. Tudo aquilo que nós levantamos, irmãos, com ego no coração, com vaidade, Deus espalha. Deus confundiu uma geração em Gênesis.
e levantou um homem, porque os propósitos do coração deles estavam alinhados. Deus confundiu a geração e chamou Abraão, um homem só, para fazer uma obra tremenda. Porque se aquilo que nós estamos fazendo, construindo para Deus, não está alinhado com o coração de Deus, o fim é nós mesmos, a gente está fazendo com a base e com a raiz de orgulho. O fim do nosso ministério, da nossa vida com Deus, é glorificar a Deus. A Bíblia diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas se nós fazemos as coisas, por mim e para mim são todas as coisas, a gente não glorifica a Deus. Então, nós somos chamados, igreja, jovens, para construir algo para Deus. É por isso que você não pode chegar no culto e estar distraído. É por isso que você não pode chegar a uma escala e estar distraído. É por isso que você não pode estar fazendo algo para Deus de qualquer forma. No dia que deve, você vem. No dia que não deve, você não vem. Já pensou se Deus fosse agir com a gente assim? Olha, no dia que eu estiver de boa com Ele, eu vou proteger Ele. No dia que eu não tiver, eu não protejo. Já pensou se Deus pensa da forma que nós pensamos? Mas a palavra diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, irmão. Ainda que nós sejamos falhos, Ele permanece fiel para com a gente. E só pode construir algo para Deus com a intenção correta, quando nós entregamos tudo para Deus. Nós depositamos no altar, Deus, a minha vida está nesse altar, eu sou teu. A partir do momento que eu confessei o Senhor na igreja, eu não pertenço mais a mim mesmo. É por isso que nós chamamos Ele de Senhor, porque nós não somos mais de nós mesmos, nós somos dele agora. A palavra diz, vocês são a minha propriedade particular, o meu povo escolhido. Ou seja, você não é mais de você mesmo. É por isso que você precisa entregar tudo para você, tanto suas dores, suas mágoas, suas decepções, quanto também o seu futuro. E você passar agora a entrar naquilo que Deus tem para fazer na sua vida, irmãos. Mas isso vai exigir de você sacrifício. Então a primeira coisa uma das coisas que nós aprendemos aqui é que Deus nos chamou para construir algo para Ele. Cada um de vocês que estão aqui nessa noite tem um chamado de Deus. Isso não precisa, irmão, ser revelado não. Esse que eu te digo não, irmãos. Na sua intimidade. Na sua intimidade, Deus vai falar com você. O que você vai ser. Aonde Deus vai te levar. É na sua intimidade. Às vezes você quer até descaracterizar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Por quê? Você se sente pequeno. Deus te mostra tu cuidando de pessoa. E tu nesse tempo está precisando ser cuidada. Deus está te ensinando, a partir de agora, a lá na frente é como você cuidar de gente. Porque a origem, irmãos, da nossa vida, ela é profética com Deus. É algo incrível, a gente aceita Jesus, Deus começa a mostrar um bocado de coisa para a gente, depois ele se cala um pouquinho. E a gente no meio do caminho fica meio atordoado. Deus, o que é aquilo que você me mostrou há 4 anos atrás? A origem, repita-se comigo, a origem com Deus, ela é profética. Só que o meio do caminho, repita, o meio do caminho tem instrução. Aí você sai daqui sem conflito interno. Porque você começa a lembrar o que Deus já te falou. Você começa a lembrar as palavras que Deus já liberou sobre você. E você talvez ainda não está inserido naquilo que Ele quer fazer. Deus nunca vai mostrar tudo, irmão, para você. Isso é Papai Noel, aí é algo fictício. Deus nunca falou, Abraão, você vai sair da sua terra, você vai passar por Feira, depois por Amargosa e vai ir. Deus nunca falou isso. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra, que ainda eu vou te mostrar, irmãos. Porque a origem, ela é profética, mas no caminho da construção daquilo que Deus tem para fazer, através da sua vida, vem a instrução. Então você começa agora a quebrar os conflitos dentro de você. Deus falou
o Senhor falou para Filipe, sai daí. Vai para a banda de Gaza que lá está deserto. O Senhor não falou para Filipe o que é que tinha lá, só falou que estava deserto. Eu estou vivendo o meu auge ministerial, eu estou pregando para 2.000 pessoas, e agora o Senhor manda eu sair daqui, desse lugar, aonde o paralítico está andando, aonde as pessoas estão sendo salvas, aonde as pessoas ficam perplexas, me olhando pregar, e o Senhor está mandando ir para um lugar que eu não sei. Sim, irmãos, porque a origem, ela é profética. Quando ele obedece ao Senhor, e você, para participar daquilo que Deus está fazendo, você vai precisar ouvir, mesmo quando você não entende, e obedecer. Você não vai precisar saber tudo. Deus falou, Filipe, sai daí e vai para a banda de Gaza. Na mesma da hora, irmãos, Filipe não indagou, Senhor, é o Senhor mesmo? Não, Filipe ouviu, saiu daquele lugar e foi para a banda de Gaza. Só como eu falei que a origem ela é profética, a gente como igreja precisa entender isso. Nós somos uma igreja profética, irmãos. Profético não é profetizar. Profético é se mover no que Deus está se movendo, irmãos. Porque tem muita gente que profetiza e não é profeta. E todo mundo pode profetizar, mas se mover no mover profético, precisa estar alinhado com o coração de Deus. Então Filipe ouve a voz de Deus, ou seja, alinhamento com o coração de Deus. Tipo, ele estava vivendo um auge, gente, do ministério dele. Depois você pode ler lá, João 8, acho que é a partir do verso 26. A Bíblia diz que Filipe estava pregando, as pessoas ficavam atônicas, os paralíticos eram curados, era tanta coisa acontecendo no chamado dele. Mas Deus fala, sai daí, vai para a banda de Gaza, lá está deserto. Deus não falou mais nada, Filipe sai. Quando Filipe chega em banda de Gaza, Filipe se encontra com a instrução. O que é a instrução? Descia alguém, um eunuco, da adoração de Jerusalém, e o Espírito Santo falou, se aproxima dele. Aí Filipe lá, se aproxima. Ele estava em cima da carroça, não sei se a carroça estava correndo, se estava andando, eu sei que ele se aproximou. Imagine um homem de Deus, um profeta correndo atrás da carroça. Se aproxima da carroça. Pergunta a ele se ele entende o que ele é. Vocês entendem que a instrução está dentro do caminho, irmãos? Então, demora, irmãos, muito tempo para a gente construir algo para Deus. Porque o que nós estamos construindo para Deus, não é algo, irmãos, que vai se desfazer rapidamente. É algo que vai permanecer para a vida eterna. A movimentação de Filipe naquele tempo gerou uma salvação, porque tinha um eunuco que lia o profeta Isaías, não entendia o que estava lendo. Filipe, ao entender o propósito de Deus, entender o coração, mover do Espírito, está dentro do propósito de construção daquilo que Deus estava querendo fazer naquele momento. Ele obedece, chega até o eunuco, prega o evangelho para o eunuco se converte, ele batiza o eunuco, e o Espírito de Deus translada Filipe. Irmãos, se você está dentro do propósito de Deus, se você está alinhado com aquilo que Deus está te chamando a construir nesse tempo, isso também vai acelerar a sua vida. Mas a gente fica encegueirado com aquilo que a nossa vida precisa. Ai meu Deus, eu preciso de um salário melhor. Irmãos, não vamos entrar dentro desses méritos que o mundo estabelece. Não estou dizendo para você não buscar uma melhora de vida, mas coloque os seus olhos na eternidade. Esse boletom vai passar, o meu tênis vai passar, o meu chamado vai passar, mas a minha adoração e aquilo que eu vou construir aqui com Deus vai permanecer. Eu quero um dia, quando eu for morrer, que Jesus aí, né, é muito tempo, é muitos anos, para ser velhinho, pregando evangelho. Amém, irmãos? Vocês aí me aturando, velhinho, pregando evangelho, vai ser o mesmo sermão, não vai mudar nada. Velhinho pregando evangelho, quando eu for morrer, eu quero que ainda eu continue falando igual aquela viúva que deu as moedas. Nos dias de Alex era assim. Quanta gente famosa, irmão, já morreu e ninguém se lembra mais? Quantos?
Quanta gente que tinha tanta grana, tanto carro, tanto luxo, tantas coisas, ninguém lembra mais, irmãos. E quanta gente que fez coisa boa, que seguiu o coração de Deus, é lembrada até hoje. Porque aquilo que você é chamado para fazer com Deus, vai se perpetuar na sua vida. Vamos aplaudir a Jesus por isso, queridos. Uma outra coisa que nós precisamos entender, geração, é que a gente precisa fazer as coisas para Deus segundo o modelo que Ele nos deu. Tipo, Deus colocou no seu coração para você ser um advogado. Aí você está na turma lá de adolescentes, os adolescentes começam a falar que medicina é bom. Aí você muda o seu sonho. Existe algo que já foi feito por Deus. A palavra diz que antes mesmo do meu nascimento, ainda quando o meu corpo ainda estava informe no útero da minha mãe, o Senhor me via. Davi está falando isso. E antes que nenhum dos meus dias fosse estabelecido, Ele escreveu todos eles. Ou seja, Deus sabe os meus dias. Deus já me via no útero da minha mãe. Deus já me conhecia. Ele me elegeu nele antes de eu nascer. Você não é alguém da terra indo para a eternidade. Você é alguém da eternidade que veio para a terra, construir algo para Deus, você volta para a eternidade. Você saiu dele. É por isso que sem ele, nada podemos fazer. Sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus, a gente nada pode fazer, irmãos. Então nós precisamos entender isso de forma profunda e verdadeira. A gente não foi chamado por Deus para construir aquilo que meu irmão está construindo, mas aquilo que Deus colocou no meu coração. Existe um modelo, existe um padrão de Deus. E você precisa, que está aqui nessa noite, não deixar as pessoas minar os sonhos que Deus colocou no seu coração. Deus colocou sonhos no seu coração. Aí a sua amiga chega, mas aí é difícil, é muito dinheiro. Queridos jovens, onde tem propósito, não vai faltar recurso na sua vida. Onde existe um propósito de Deus, aí dentro de você não vai faltar recurso nenhum, irmãos. Não estou dizendo que você não vai trabalhar, você vai trabalhar, você vai orar de madrugada, você vai jejuar, e Deus vai abrir as portas. Mas não deixe as pessoas minar o seu coração lá fora não, na faculdade, na escola, dentro da sua própria família, não deixe não. E isso não deve também tornar você insubmisso aos seus pais e sua mãe. Amém? Porque seu pai e sua mãe estão 10 anos luz à sua frente. Você deve obedecer eles. A gente sempre tem falado isso, amém, tia? A gente sempre tem falado isso, para obedecer o pai e a mãe. Porque senão você chega lá em sua casa, o pastor falou que Deus colocou o sonho no meu coração, e eu não quero isso não. Aí dá ruim para o pastor. No outro dia o pai chega aqui, você falou isso, foi, meu filho? Então aqui vai a instrução, e ainda vai uma observaçãozinha embaixo. Não tem problema. Amém, irmãos? Então, fala assim, Deus, Ele é simples. Às vezes a gente acha que Deus vai nos dar uma instrução de forma, sabe? Vai subir um monte, a glória vai descer, vai ecoar uma voz do céu, esse é o meu filho amado e quem me compraz, é esse que eu te digo, faz isso. Não, irmão. Quantos aqui foram por Destrute Camp? Um bocado, né? Pode gritar. Você acha que Deus desceu do céu de forma sobrenatural, veio aquela fumaça de glória, Deus falou, coloque o nome Destrute Camp. Tu acha? Não, irmãos. O nome veio no meu coração. De quem é o meu coração? Aí veio o nome Destrute Camp, Comunhão Jovem. A nossa equipe abraçou, a gente fez, e hoje já tem uma identidade.
Então, às vezes, Deus fala tão na simplicidade com você, que você acha que nem é Deus. Elias, quando foi lá para a caverna, veio um furacão, e veio o terremoto, e veio o fogo. E a Bíblia diz, o Senhor não estava lá. E veio o fogo, o Senhor não estava lá. E veio o terremoto, e moveu as pedras, o Senhor não estava lá. E depois na brisa suave, como aqui agora, o Senhor estava. Às vezes a gente condiciona a presença com zoada. Condiciona a presença em a cadeira voando. Mas às vezes a presença vem com uma brisa suave, irmãos. Calmo no nosso coração, falando lá dentro do nosso exterior. Amém? Então você que está aqui nessa noite, repita-se comigo: eu irei fazer conforme Deus colocou no meu coração. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Irmãos, eu acho isso muito lindo. Eu não sei se Cris vai reclamar de mim por causa do microfone. Já está reclamando já deu legal lá. Deus está chamando o povo de Israel para construir a arca. Ali era onde a presença dele estava. É tanto que um dia o cara tocou de forma errada, morreu. Mas aonde aquela arca chegava, irmão, prosperava. Por que havia prosperidade? Porque ali representava a presença de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Quando ele fala da arca aí, vou habitar entre. Não é dentro, não é ali dentro, entre. O Senhor estava ali entre. Onde aquela arca chegava, irmãos, ela prosperava o lugar. Então, o que é que vai trazer prosperidade na minha vida? É eu ter a presença de Deus. A presença de Deus vai me dar sabedoria, vai me dar estratégias, vai me conectar com pessoas que eu preciso me conectar, vai me afastar de pessoas que eu preciso me afastar, vai me limpar, vai me purificar. E a partir daí eu vou começar a construir aquilo que Deus me chamou para construir. Mas eu acho lindo a forma que Deus chama aquele povo para construir algo tão precioso que era a Arca da Aliança. E ali estava fazendo um apontamento lá para o futuro. Em Salmos 127, não precisa você abrir, versículo 1. Vai dizer assim: se o Senhor não construir a casa, em vão trabalharão os construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, o trabalho dos guardas é completamente inútil. Somos chamados por Deus de construtores, irmãos. A gente não veio aqui para viver uma vida qualquer. A Bíblia está dizendo aqui que nós somos construtores do Senhor. Isso não deve tornar você alguém religioso, amém? Viver dentro da igreja, não. Você vai para a faculdade, você vai ser atleta, você vai ser advogado, mas você, ao mesmo tempo, a gente vai entender isso lá na frente, ao mesmo tempo que você faz aquilo que é para Deus, você vai fazer o seu também. E o seu propósito vai andar alinhado com o propósito de Deus. Amém, queridos? Então, em Salmos aqui 127, vai dizer isso: se o Senhor não construir a casa, em vão trabalharão os construtores. Então a gente não veio para construir algo para nós mesmos. E principalmente construir algo sem o Senhor. Porque a gente precisa do Senhor no casamento. Sem o Senhor no casamento, seremos infelizes. A gente precisa do Senhor na nossa empresa, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa casa. Se eu fosse lhe dar uma dica de oração, você poderia orar assim: Senhor, que eu te tenha em todas as áreas da minha vida. Que o Senhor esteja no casamento, na saúde, na família. Porque às vezes a gente convida o Senhor para uma área, e a outra área a gente não quer convidar o Senhor. Você fala: não, aqui, ó Senhor, aqui eu estou bem. É a área que a gente mais precisa, irmão. Quando a gente fala assim, aqui eu estou bem, já pode convidar o Senhor. É a área que a gente mais precisa. Que às vezes nos julgando que já estamos, bem, e às vezes não estamos. E nós precisamos convidar o Senhor. Amém, queridos? Para isso que a gente está construindo, para o que iremos construir.
lá em 2 Crônicas 2:1, a palavra de Deus vai dizer assim, 2 Crônicas 2:1, o rei Salomão resolveu construir um templo para a adoração de Deus, o Senhor, e também um palácio para si. Aqui a gente quebra a religiosidade, amém? Ao mesmo tempo que Salomão construía o templo, dentro do propósito do templo, ele constrói um palácio para ele. Porque todo excesso, irmão, em algo vai fazer falta em outro. Então, se você vive 24 horas só dentro da igreja, sua vida passa, você não se forma, você não se casa, você não tem uma melhora no salário. Você vê que Deus é tão lindo e equilibrado. Então, Davi não pôde construir o templo porque derramou muito sangue. Aí Deus chama Salomão, seu filho. E Salomão, quando ele resolve fazer o templo, ele faz um templo para ele e faz um palácio, faz o templo para o Senhor e um palácio para ele. E é o que eu falei lá mais cedo. O propósito de Deus não vai anular a nossa vida. Você não vai deixar de ser gente, irmão. De um dia assistir filme, de um dia você está para baixo. Você não vai deixar de visitar sua família lá, que precisa talvez de uma palavra sua. Você tem que ser exemplo, claro. Mas você não vai deixar de ir até a sua família um momento para levar uma palavra, para abraçar, para se mostrar que você está inserido ali naquele meio. Então você constrói aquilo que é para Deus e ao mesmo tempo você constrói a sua vida. Vocês estão aprendendo algo que, em uma situação específica da minha vida, eu demorei muito tempo para acordar. 10 anos, esse é muito tempo. Focava muito em algo, mas outras coisas ia ficando para trás. Focava demais, colocava muita força em algo e outras coisas, eu ia anulando a minha vida. Enquanto Deus está chamando a gente para construir o templo para Ele, e chamando também para construir o meu palácio. Deus não quer fazer com que seus sonhos morram, irmãos. Deus quer sim te usar no reino dEle, mas Ele também quer permitir com que você sonhe também os sonhos que Ele sonhou para você. Mas às vezes a nossa religiosidade acha que ser homem de Deus é estar todo dia dentro da igreja. Às vezes a gente se considera ser melhor porque a gente vai em mais culto do que o irmão. Porque eu oro mais, eu jejuo mais. A Bíblia diz que a nossa justiça não é como trapos de imundícia diante da dele. Nada do que eu faça, irmãos, pode produzir algo não. Eu estou fazendo por obediência. E por estar em obediência, algo acontece. Mas a gente pode passar aqui 24 horas, 365 dias, orando por um avivamento. Se Deus não quiser mandar, Ele não manda. Ele é Deus. Então, nós precisamos voltar, geração, a ser humano. Jesus viveu uma humanidade. Jesus chorou. Jesus teve sede. Em um dado momento, Jesus queria desistir de tudo. Mas Ele não desistiu, amém, gente? Mas em um dado momento, Ele falou: Pai, se for possível, se der, afasta de mim esse cálice. Mas, se não, que seja feita conforme a tua vontade. Jesus sangrou no Getsemane. Você acha que as emoções de Jesus estavam como a gente está aqui tranquilo hoje, agora? Sabendo que iria morrer, iria ser moído. A Bíblia diz que Ele foi esmagado por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que hoje nós temos a paz estava sobre Ele. O castigo que nos traz a paz hoje
estava sobre Jesus, pelas feridas de Jesus. Começa a olhar para ele agora. Ferido, ensanguentado, moído, por causa da gente. E a gente chega no culto, nem adora. A gente chega no culto, a gente não fecha o olho. A gente chega no culto, a gente nem se concentra na palavra de Deus. E eu não vou ensinar minha geração a pular e cantar, sem antes ensinar a respeitar a Deus. Sem antes ensinar a ter temor ao Senhor. Sem antes ensinar a ser obediente à sua palavra. Amém, queridos? Então Salomão, ele resolveu fazer, construir o palácio. O nosso propósito individual, irmãos, anda alinhado com o propósito de Deus. Eu me converti em 2015. Eu já fui entregador de jornal. Eu já trabalhei em casa de ração. Trabalhei em casa de ração, vou pela ordem. Trabalhei em casa de ração, fui entregador de jornal. Tinha vergonha de passar na escola onde eu estudava, que entregava jornal. Mas tudo fazia parte de um propósito. Eu caí aqui quase na frente da igreja. Você está doido para dar risada, né? Pode dar. A viseira fechada. Eu saía em média 3h30 para 4 horas da manhã. Andou 10 metros e já embaçou. Aí tinha um pneu aqui, quase na frente da igreja aqui, ó. Não vi. Pum! Voei. Quebrou a minha mão. Quebrou a minha mão. Entenda. Quebrou a minha mão, eu fiquei sem trabalhar. Sim ou não? Bom, depois de eu ficar sem trabalhar, eu já dei meu currículo ao meu vizinho, que trabalhava com vendas. Esse vizinho deu meu currículo. Eu nem esperei o tempo todo, já cortei logo o gesso, não fui, tá tudo resolvido, já está colado. Já cortei, não faça isso, viu, jovem? Em nome de Jesus, se caso houver alguma coisa. Não vá por exemplo do missionário isso aí, não. Cortei lá o negócio, dei meu currículo, fui entrevistado, comecei a estudar sobre o assunto, nunca tinha trabalhado com vendas, assim, daquele produto, segurança do trabalho. Irmão, 7 meses eu era supervisor já, da equipe, 7 meses. 1 ano eu já estava em outra cidade. Depois daquela cidade, fui para Lagoinha. Depois da Lagoinha, Salvador. Salvador, voltei para cá e pedi para sair. Me converto em 2015. 2016, Deus me dá uma empresa. Aí está em 2025. No meio do caminho, eu entendi porque Deus me deu empresa. O Senhor falou comigo assim um tempo atrás, no meu espírito, que a minha empresa era um potencializador do meu chamado. Tipo, para mim não estava precisando pedir. Não, eu mesmo invisto em mim mesmo. Agora você entende que todas as coisas, irmãos, elas cooperam para o bem? Daqueles que amam a Deus, mas não é só ama a Deus. Tem muita gente que ama a Deus e não obedece a Deus da forma que deveria. Mas daqueles que entendem que foram chamados segundo o propósito. Se eu vivo sem propósito, eu vivo um cristão qualquer que só vai para o céu. Mas eu entendi, no decorrer do tempo, tudo aquilo que me aconteceu. E aonde eu estou e aonde Deus vai nos levar. Amém, queridos? Então você precisa, não pela sua própria força, mas pelo Espírito Santo, fazer uma retrospectiva daquilo que já lhe aconteceu, daquilo que você está se passando nesse momento. E daquilo que Deus te chamou para fazer na terra. Porque senão você muda toda hora. Destino, de direção. Existe um plano A para a sua vida, amém, queridos? Deus tem um plano A para vocês. Ainda que seja necessário fazer vários outros planos para te trazer para o plano A, mas só existe um plano A. Ah, mas eu vou fazer outra coisa. Se não tiver um plano, Deus vai fazer um plano B para te trazer para o A. Mas só existe um plano.
Amém, queridos? Então, eu e você que está aqui nessa noite, nós fomos chamados para construir algo para Deus. Aqui em Eclesiastes 7 vai dizer assim: não sejais absolutamente justo e nem exageradamente sábio. Afinal, porque deveria destruir a ti mesmo e morrer tão cedo, ou seja, antes do tempo. Tipo, não seja muito espiritual não, irmão. E nem seja muito dos seus sonhos não. Vocês devem viver o equilíbrio. Em outras traduções está falando, por que destruiria a ti mesmo? Quando a gente quer ser muito, sabe, muito sonho, muito santo, aquele negócio, eu não estou dizendo que você não deve ser santo. Mas eu estou falando que todo o excesso, todo o exagero, muitas vezes já te leva a pecar. Porque você quer ser santo à sua própria força. E nós só podemos ser santos pelo poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém, queridos? Queria chamar o louvor aqui, queria que você ficasse de pé. Lá em Jeremias capítulo 1 vai dizer assim, para a gente finalizar. O chamado de Jeremias, quantos aqui já leu o chamado de Jeremias? Levanta a mão aí e dá um glória aí, irmãos. Pouca gente leu, misericórdia. Fala assim, irmão, vamos ler a Bíblia. Em nome de Jesus. Chamado de Jeremias, irmãos. Deus chama Jeremias. Lá no versículo 5, vai dizer assim que antes que te formasse no ventre, te conheci. Deus conhece ou não a gente no ventre? A Bíblia está dizendo que antes que Jeremias tivesse formado no ventre, ele já conhecia. E antes que saísse da madre, ou seja, da barriga da mãe, te santifiquei. Olha aí a santificação. Não é pelo nosso próprio esforço, é pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus. As nações eu te dei por profeta. O que é que tem a ver aqui com construção? Chamados a construir algo para Deus. É que você não vai se transformar, você vai se tornar. Deus não fez Jeremias virar um profeta, ele já nasceu profeta. É como aquela questão da borboleta, né? A larva, o ovo, a larva, e aí vai e vira uma borboleta. Ela já nasceu borboleta. Então você, eu quero virar, não se vira pastor, irmão. Você já nasce pastor e você se torna pastor. O resto é o homem que faz, a própria força. Se a pessoa quer virar a força, ela pode virar, Deus deixa. Mas aqueles que já nasceram profetas, eles é profeta. Eles não viram, vou virar profeta hoje porque eu comecei a profetizar, não. Eles já nasceram profeta, amém, Alice? Eu quero virar médico, às vezes é algo que Deus colocou no seu coração, que é algo... Você não vai virar médico, você vai se tornar médica. Mas é algo que você já nasceu para ser, que Deus te chamou para ser. Eu quero virar jogador, não, você vai se tornar um jogador, se assim for a vontade de Deus. Portanto que isso não esteja com motivação errada, como tinha antigamente. Às vezes o cara quer ser jogador para ter dinheiro, ter fama, mulher, riqueza. Deus não deixa. Meu sonho também era ser jogador de futebol. Para quê? Para tudo isso aí. Cheguei a viajar para São Paulo. Não era um mau jogador. Mas graças a Deus Ele me tirou dos gramados e me colocou no altar. E eu não sou menos feliz do que um jogador. Porque eu estou dentro do propósito. Você só vai ser feliz, irmão, dentro do propósito. Você só vai receber plenitude dentro do propósito. Não tem como você pegar um peixe e colocar para voar, porque ele vai morrer. Não tem como você pegar um passarinho e colocar ele debaixo da água e falar assim, nade, ele vai morrer, irmãos. Porque ambos foram criados para coisas distintas e diferentes. Então você vai glorificar a Deus sendo aquilo que Deus já te chamou para ser. O passarinho às vezes toca mais bonito do que um cara no violino? Às vezes não. O violino é um negócio. Eu mesmo amo o violino. Mas o passarinho
ele adora o Senhor com o canto dele. Todo ser que louve, todo ser que, tudo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Passarinho tem o fôlego? Está louvando, cantando de manhã cedo. Ninguém manda, louve passarinho. Não, ele já sabe que tem que louvar. Porque ele entendeu o propósito dele. Então a gente não precisa estar aqui, gente, mandando você dar glória, mandando você dar aleluia. Meu Deus do céu. Mandando você louvar, mandando você adorar, mandando você tudo daquilo que você já sabe que precisa fazer. Mas às vezes a nossa adoração, Bia, ela está condicionada com o momento que nós estamos vivendo. E se nós condicionamos, gente, a nossa adoração com o momento que nós estamos vivendo, nós não conseguimos levantar uma verdadeira adoração. Porque aí quando a gente está bem, a gente adora. Quando a gente está mal, a gente não adora. A gente não deve condicionar a nossa adoração a isso. Amém, queridos? Mas levantar uma adoração verdadeira que Ele merece. Às vezes a gente não vai estar bem, mas a gente, mesmo assim, Senhor, eu não estou bem, mas eu levanto as minhas mãos para Ti, eu Te adoro, Tu continua sendo o Senhor, Tu continua sendo meu Deus.